Pastor Jefferson é casado com Lidiane e pai de Mateus e Laura. É pós-graduado em teologia com foco em pregação e exposição bíblica. Com uma vida marcada por entrega ao chamado, ele declara: Deus não usa desocupados, usa disponíveis. Hoje, somos ministrados sobre o poder da devoção. Pode ir, Maqui, pode ir. Boa noite, igreja. Agora estou vendo vocês. Que bom, gente. Eu pensei que fosse pregar no sofá hoje, gente. Para quem ficou 8 horas dirigindo ontem de BH para cá, o sofazinho ia ser top, hein? Mas, gente, é uma honra estar aqui com vocês. E ao chegar aqui, ver essa igreja linda, cheia da presença do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Que bom que você ficou, né? Pastor Eduardo pregou aí, você já podia ter ido embora, né? Pastor Eduardo é bênção pura. Aí me colocaram para pregar depois dele. O que eu vou falar, gente? Mas Deus usa a gente, né? Graças a Deus. Pastor Magson falou aí um pouquinho da nossa história, né? Pastor Magson, quantos anos de convertido? 31 anos de convertido, né? Graças a Deus por isso. Tive essa honra de ser liderado pelo pastor Magson. E hoje a gente pode caminhar, continua caminhando juntos, agora no DNA, agora com cada um sendo um pastor da sua igreja que Deus colocou para a gente pastorear, né? É algo lindo demais, gente, é algo maravilhoso, como a gente tem aprendido juntos, isso é muito bom. E o passador está com vocês aí, quem pode passar para mim então? Para mim? Pode colocar os slides para mim, por favor? Hoje a gente vai falar sobre devoção, né, gente? Devoção. E vamos falar que a devoção, ela leva a gente ao foco principal, ao foco essencial da nossa vida, que é buscar a presença de Deus. Sentiu a presença do Senhor aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Como é bom a gente sentir a presença de Deus. Não dá vontade de sair. A gente estava comentando lá em BH, né, durante as ministrações, como a gente sente a presença de Deus também naquele lugar, como Deus ministra nosso coração. A gente fica querendo mais de Deus, mas com que propósito a gente precisa exercer essa devoção? Como essa devoção leva a gente a cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida? Será que o propósito para a nossa vida, Deus criou a gente como pessoas que apenas adoram a Ele ali, se devotam a Ele, né? Ou Deus fez isso com um propósito muito especial? A gente vai ver nessa noite que a devoção, ela leva a gente para a ação, leva a gente para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Você falou aqui, o pastor Eduardo falou sobre santidade. A santidade nos torna mais parecidos com quem? Com Jesus. Irmão, se a gente está parecido com Jesus, a gente tem que fazer o que Ele fazia. E essa devoção que você vai aprender aqui nessa noite, junto comigo, junto com a gente, junto com essa igreja linda, vai levar a gente a cumprir esse propósito. Foi tão lindo ver aqui um pedaço aqui desse teatro, né, falando sobre essa importância dessa missão que Deus conta com cada um de nós para levar essa palavra, né, aonde a gente for, e a gente vai entender que a devoção passa muito por isso. Coloca para a gente aquele slide, tá aquecendo ali, tá aquecendo, né? E pastor Magson falou aqui, sou pastor da Igreja Batista de Relacionamento. Quem já foi na nossa igreja lá? Levanta a mão aí. Pouca gente foi lá, né? Tivemos a conferência agora lá, e esse mês agora de junho, né, gente? Estamos em junho? Estamos em junho ainda, passa tão rápido, né? Esse mês de junho nós fazemos 12 anos, gente, olha que coisa linda, 12 aninhos a nossa igreja, 12 anos da nossa igreja, e Deus presenteou a gente com a conferência no começo do mês, e presenteou a gente com um tema muito especial para esse mês. A gente começou uma série de mensagens na nossa igreja aos domingos à noite, sobre um tema que Deus deu para nós, que é preparando a noiva para o casamento. Quem que é a noiva na Bíblia, gente? É a igreja. Então Deus colocou esse desejo no nosso coração, esse tema, preparando a noiva para o casamento. E a gente foi lá para Apocalipse. Você gosta de Apocalipse aí, gente? Ninguém tem medo de ler Apocalipse não, né, gente? Fica tranquilo, já sei o final da história. A gente vence, viu, gente? Amém? Glória a Deus. Só você ler lá no último capítulo você vai ver, tá bom? Mas aí Deus me deu uma estratégia
de no último domingo. Qual que é o tema mesmo que eu falei, gente, da série? Preparando. Deus falou comigo assim: que tal fazer um casamento de verdade? Lá na nossa igreja nós fazemos a gente não chama de casamento comunitário, a gente chama de super casamento. Então já fizemos vários. Porque a gente chama de super casamento porque a igreja dá a festa, a igreja dá a ornamentação, dá o cerimonial todinho. É só casar, gente. É só casar. Porque uma das grandes desculpas para o pessoal não casa é o quê? Não tenho dinheiro. Olha só, a igreja abençoa. E já casamos várias pessoas assim. Então o pessoal, a gente incentivou as pessoas lá a se casarem no civil, muita gente que morava junto, e a gente sempre fala: irmão, você entrega a tua vida para Jesus, Jesus arruma a sua vida por inteiro, amém, irmão? Amém ou não, gente? É isso aí. Inclusive o quê? Se você tá morando junto, você casa, porque o casamento é propósito de Deus. Então, tinha várias pessoas, na minha célula tem 3 casais que precisam casar, um vai casar agora. Bom, são 4 casamentos amanhã que eu vou fazer, gente. Domingo à noite. Gente, na hora do culto, você imagina um negócio desse? Na hora do culto, do domingo à noite, vamos fazer 4 casamentos. Preparando a noiva para o casamento. A gente vai encenar lá o encontro do noivo, que é Jesus, com a noiva. Ao vivo, a cor, no YouTube, presencial, com noiva de verdade, com noivo de verdade. 4 casamentos, gente. Vamos ter lá o culto normal, começa mais cedo, 6 horas, e na hora da mensagem vai ser o cerimonial da entrada dos noivos e o casamento. Coisa linda, né, gente? Você consegue? Tem gente que já está chorando aqui só de ver, está visualizando, né, gente? É algo lindo demais, né? Pessoal, o grupo que a gente fez lá, de noivo, eu estou falando: estou nem conseguindo dormir. Falei: não, pode dormir, senão vai ficar com olheira, né? Tem que estar bem bonita para amanhã vai ser o encontro com o noivo, amém, gente? Então ore por nós, a gente tem esse propósito, tem muito trabalho. Essa semana eu nem fui na igreja, fomos para BH, eu trabalhei, tive que dobrar o trabalho para poder viajar, trabalhei até hoje já trabalhei, vim para cá, eu nem consegui ir lá, mas tem um povo trabalhando lá, para a glória do Senhor. Então glória a Deus por isso. A gente vai fechar amanhã com esse tema tão maravilhoso, preparando a noiva para o casamento, amém? Pessoal, conseguiu aí? Sim ou não? Sinaliza para mim, ainda não? Então tá bom. Bom, gente, eu quero trazer para vocês nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre esse tema devoção. Quando você ouve devoção, você sabe o que é devoção? O que é devoção? Resume uma palavra: devoção. Entrega. Fidelidade, vamos lá. Comprometimento, vamos lá. Opa, quem falou dedicação aí? Dedicação, essa é a palavra. Dedicação. Devoção não apenas rima com dedicação, mas ela simboliza dedicação. Devoção é igual a dedicação. Mas, irmão, devoção sem ação é mera enganação. Eu queria compartilhar com você essa noite essa palavra. Está comigo aí, irmão? Amém? Então abre a sua Bíblia em Marcos 2. Marcos 2. A partir do primeiro versículo, de 1 a 12. Esse texto, irmão, olha que coisa maravilhosa. É o texto de fundação da igreja de relacionamentos. Olha só. Nosso texto de fundação. Marcos 2, de 1 até o 12. Acharam aí, irmão? Vamos lá? Diz assim o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Estava quase igual hoje, irmão, ó. Tinha lugar nem junto à porta, quase que eu não consigo entrar ali, ó. E lhes pregava a palavra, lá na casa de Pedro. Vieram alguns homens, trazendo o que, gente? Trazendo o que, gente?
que é um paralítico? O que é um paralítico? Defina para mim paralítico. Google. Paralítico. Não se movimenta. Friamente, o dicionário está dizendo um portador de uma paralisia. Ou seja, algo paralisava ele. Olha só que coisa, né? Então, um paralítico, um portador de paralisia, estava sendo carregado por 4 deles. Então, o versículo 3 diz: vieram alguns homens. Quantos homens? Alguns. Trazendo o quê? Um paralítico. Desses alguns homens, ele era carregado por quantos? Então dá a entender que era mais de 4. Confere? Você não tinha reparado isso, né? Alguns carregavam. Alguns foram lá, mas 4 carregavam. Então tinha gente lá que não estava carregando, né? Xiii. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Miraram lá, Jesus está ali, ó, é lá. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e anda? O que é mais fácil? O que vai ser visível aqui se eu estiver falando errado? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo o quê? Cochicharam dizendo o quê? Eles cochicharam, eles falaram. Eles disseram, gente, vamos lá: nunca vimos nada igual. Vamos de novo? A outra versão aí, gente. Nunca o quê? Na sua está o quê? E na sua? Uma coisa assim. Você vai dizer exatamente o que está na tua Bíblia. Confere, gente. Vamos lá junto, então? Nunca vimos nada igual. Aleluia, aplauda ao Senhor. Isso aí, gente. Ué, tem que falar o que está na palavra, gente. Nunca vimos nada igual. Se a gente, durante tanto tempo assim que a gente tem aqui, a gente nunca viu nada dessa forma. Nunca vimos nada nem parecido, nunca vimos nada igual a esse negócio. Que coisa é essa que Jesus fez? Coisa extraordinária. Irmão, Jesus é nosso exemplo. Exemplo de alguém que exerceu a devoção. Exerceu a sua devoção ao Pai para ser o nosso maior exemplo. Para mostrar a gente como a gente deveria fazer. Jesus é o nosso espelho. Jesus, ele mostrou para a gente como deve ser aí o nosso modus operandi. A Bíblia diz para a gente no capítulo 1, fala sobre, depois do batismo de Jesus, ele começa a curar pessoas, expulsou demônios, ele curou enfermos, curou leprosos, e conforme ele ia falando, ele ia exercendo ali o propósito que Deus tinha para ele. O propósito que Deus tinha para ele de alcançar as pessoas, de fazer com que essas pessoas exercessem uma devoção agora ao Pai, reconciliando cada um de nós com o Pai. Essa reconciliação com o Pai faz a gente apontar a devoção na direção certa. Hoje a gente está vendo aí pessoas que são devotas, né?
devotas, exercendo a sua devoção, a sua dedicação a outras coisas. Irmãos, inclusive dentro da igreja hoje, a gente precisa dar uma sacudida nas pessoas. A gente estava conversando lá em BH, pastor Marcos, tinha os pastores preocupados. Gente, olha, será que eu cancelo o culto de amanhã à noite? Será que eu antecipo o culto de amanhã à noite? Por quê, gente? Você sabe. Por quê? O que vai ter amanhã? Como é que é o nome do negócio? Cancela, pastor Marcos. Irmão, tem muita gente hoje devota ao tal do Flamengo. Estou mentindo, gente? Estou mentindo, eu desço aqui agora. Eu pulo, hein? É ou não é, gente? É uma idolatria, é uma devoção, é uma dedicação. Não é só o Flamengo, até o Botafogo. Até o Botafogo. Olha só, gente. Existe uma devoção que a pessoa, ela literalmente veste o quê? A camisa, mas na hora de comprar a camisa da igreja, gostei da cor. É ou não é, gente? É ou não? Só acontece lá em Chaperó. Camisa do Bangu ninguém tem, né? Vocês são falsos, né? Aí, ó, tá vendo? Cadê a camisa do Bangu? Tem devoto do Bangu aqui, não? Gente, mas é uma devoção, um negócio absurdo. É uma devoção para time de futebol, é uma devoção para o trabalho. Novela não. Novela não tem mais não, tem? Crente não. Gente, é um negócio assim que a gente tem que realmente, ó, olha aqui, gente, ó, focar novamente a nossa devoção. Irmão, devoção é igual a dedicação. Aquilo que você dedica tempo é aquilo que está no teu coração, gente. Aquilo que você coloca como prioridade na sua vida é o que você ama. É o que você ama. Quando Jesus fala assim, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e em segundo lugar o quê? Não, ele não fala segundo lugar. Porque para Jesus só existe o quê? Não tem segundo, não. Ele fala as outras coisas. Vão ser acrescentadas. Você conhece aquela música do Fernando? Único, tu és o único, incomparável és na minha vida, meu coração. Não cabe outro amor. Não cabe outro amor. Tem outra música que diz assim, de todos os amores eu escolho a ti. Então não dá para contar as duas músicas no mesmo culto, né, gente? Ou uma ou outra, né? Tem gente dividida. A Bíblia chama de mente dobre, mente dividida. É como a onda do mar, diz lá Tiago. A gente precisa saber para onde está indo a nossa devoção. Para onde está indo a nossa devoção? Sabe, irmão, porque senão, se a minha devoção estiver na direção errada, para coisa errada, porque a devoção é dedicar-se a algo ou a alguma coisa. Se a minha dedicação a algo ou alguma coisa não for o Senhor, não for o reino, não for a presença do Senhor, como é que eu vou levar alguém para lá? Se eu não estou lá, como eu vou levar alguém para lá? Esse texto mostra para nós, irmãos, um grande exemplo de devoção. Um grande exemplo de devoção, de pessoas que entenderam o quão maravilhoso é estar na presença do Senhor e não apenas ficar lá, mas levar pessoas para a presença do Senhor. Porque a devoção não é só você estar lá na presença. É você, caramba, eu estou na presença, mas olha quanta gente não está. E eu preciso levar pessoas para lá.
Eu preciso conduzir pessoas para lá, e essa igreja tem uma estratégia linda, como a nossa igreja também lá, através das células, através dessa visão celular, essa visão de levar pessoas a um verdadeiro encontro com Deus. É isso que Deus quer para nós. Irmão, eu quero fazer um negócio aqui hoje, que vocês vão fazer comigo, topa não? Sim ou não? Eu preciso aqui de 6 homens, vamos lá. 6 homens. Ih, caramba, não tem homem nessa igreja não, gente? Meu Deus. Só tem 4, meu Deus. Cadê os outros homens da igreja? Pode subir. Mais 2 homens, vamos lá, gente. Mais 2 homens, vamos, gente. O pessoal está com medo. Meu Deus, cadê os homens? Vamos lá, índio, ó. Índio, uma salva de palmas para esses homens aí, gente, ó. Isso. Isso. Amém, pode subir aqui. Eu preciso aí 4 mulheres, 5 mulheres, 5 mulheres. 5 mulheres, a mulherada não, pelo amor de Deus, né, irmão? Homem tudo bem, agora mulher, vamos lá, mulheres, vamos, gente, vamos. Vamos lá, gente, 5 mulheres, vamos lá. Uma, já veio, 2, 3, vamos. Mais duas, vamos, gente. Eu vou ficar aqui até tarde, hein? Vamos lá, isso. Vamos lá. Mais 3 homens, vamos lá. Mais 3 homens, vamos, gente. Vamos lá. Pode vir. Aqui, os primeiros homens ficam naquele cantinho ali, ó. As mulheres para lá à minha direita, aqui, ó. Isso. Tem quantos homens aí? Aqui, chegaram agora para lá, os homens que chegaram agora para lá. Isso. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos para lá. Chega bem para cá. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Pode arrastar. Isso, arrasta para cá, por favor. Tira esse sofá daí para mim, por favor. Eu queria pregar nele, vocês não deixaram? Isso. Já criei uma expectativa em você, né? Você lembra o que a gente leu, não? Alguém lembra o que foi lido aqui, gente? Amém? Eu sei que você que está sentado, você ainda bem que eu não fui. Foi? Ainda bem que eu estou sentado, né? Olha só, gente. Deixa eu olhar aqui. Eu nem falei nada. Calma. Olha aqui, gente. Você está vendo que, assim como no texto, tinha alguns homens, mas só 4 carregaram. Estava assim mesmo. Não, leva você. Não, vai você. Primeiro, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Aqui, chega para cá, você aqui. Você para lá, você para lá. Isso. Esses aqui que estão uniformizados, ó. Chega para cá você também. Isso. Qual desses 6 aqui tem mais cara de paralítico? É só para peça, viu, irmão? É só para peça. Coitado do índio aí. Coitado. Ajuda o paralítico aí, gente. Vai lá. Tira, tem que amarrar ele, viu, gente? Ele não sabe nem onde é a cabeça, onde é o pé. Olha lá. Vamos lá. Amarra esse negócio. Tô dando a dica, hein? Amarra bem. Pode deitar, índio. Pode deitar, irmão. Você crê em Jesus? Sim. Ó, tá muito frouxo esse cinto. Se fosse você, apertava, hein? Aperta isso aí, irmão. Aí. Isso. Amarra bem esse índio aí, ó. Que índio é raridade, né, gente? A pessoa... É o último índio de Bangu. Não vai cair sobre mim isso não, hein? Ó. Isso, amarra bem esse índio aí. É. Ele já tem herdeiro, gente? Tem herdeiro já? Já.
Tem seguro, índio? Tem não. Hã? Eita. Vamos lá. Deixa eu preparar esse grupo aqui, olha. Esse grupo aqui, ó. Quem aqui tem cara de Jesus aqui, gente? Felipe, você é seminarista, azar o teu. Azar o teu. Vamos lá, faz uma roda ali. Faz uma roda, as mulheres, faz uma roda aí. Faz uma roda aí. Esse aqui tem cara de fariseu? Mestre da lei? Então senta ali, senta aos pés de Jesus. Senta aos pés de Jesus. Isso. Vocês aqui, ó. Chega mais para lá, mais para lá, mais para lá, mais para lá. Isso, mais para lá. Não, pode, vocês também, gente. Vai lá, pode arrastar no chão. Isso, aí. Isso. Vamos lá. Aqui, vem mais para cá vocês aqui. Fecha aqui, ó. Fecha aqui. Já amarrou o índio? O paralítico? Já amarrou? É. Vocês lembram do texto? Olha para cá, gente, ó. Olha para cá. Você lembra do texto? A gente leu ali que Jesus estava lá, provavelmente na casa de Pedro, em Cafarnaum, seu quartel-general. Estava descansando, de repente, um conta para o outro, Jesus está na casa de Pedro. Vamos para lá. E um contou para um, outro contou para o outro, de repente tinha o quê? Uma multidão lá. Uma multidão. E a Bíblia diz para a gente que eles estavam o quê? Dentro daquela casa, não tinha lugar para eles entrarem. Não tinha lugar para entrar. Mas a Bíblia diz para a gente que alguns homens fizeram o quê? Foram atrás de quem? Se lembraram de quem? De alguém que não podia chegar até quem? A presença de quem? De Jesus, a não ser que fosse carregado. Porque ele era um portador de paralisia. O pecado paralisa a gente, sim ou não? O pecado paralisa. E esses homens, então, conversaram entre si e falaram assim, vamos lá falar com esse paralítico? Agora vocês imaginam, vamos lá, pode pegar o paralítico aí, vai lá. Só 4, viu? O outro ficou olhando. Vai virar o índio, pô. Calma, gente, calma. Isso. Isso aí, ó. Calma. Gente, o índio quer ser curado, não ressuscitado, viu? Fica só, se foi de Lázaro, é outra história, viu, irmão? Aqui é o paralítico, ele vai ser curado. Tá? Aí esses 4 aqui resolvem o quê? Vamos lá falar com o paralítico. Mas como é que foi a conversa deles para convencer o paralítico, gente? Como é que foi a conversa de vocês para convencer o paralítico? O que vocês falaram para ele, gente? Pode curar você. Como é que é? Tem um homem que te escuta o que ele tem feito e ele vai te curar, se você crer. Topa aí? Vamos. Facinho, né? Facinho ele, né? O que mais? Pior que tá, não fica. Que incentivo, hein? É, se ficar vai morrer, tipo assim, né? É isso aí, né? Tá vendo? Calma, mas nem chegou no telhado ainda. Em princípio era para ir pela porta, gente. Né? Mas eles foram conversar com o paralítico. Gente, você imagina só, eles foram conversar com o paralítico. O texto mostra pra gente que o restante estava o quê? Só aprendendo, sentado ali, se empurrando na porta, na janela, ouvindo Jesus falar. Mas olha aqui, gente, olha para cá. Ensinamento que não leva a gente à ação, vale de nada. Ensinamento, né? Devoção. Eu estou aos pés de Jesus, estou aqui ouvindo. Devoção que não leva você à ação é mera enganação. Esses 4 aqui, eles também ouviram falar de Jesus. Jesus já havia curado pessoas, expulsado demônios, feito tantas coisas, logo no começo do ministério. E o que eles ouviram Jesus falar, o que eles viram Jesus fazer, o que Jesus fez na vida deles foi o suficiente o quê? Para impulsionar eles e se lembrar de quem? De alguém que não podia chegar até Jesus se eles não fossem. Quem é? Quem? Pensa aí. Quem é que não pode chegar até Jesus se você não for lá? Pensa bem. Devoção que não leva a ação é mera enganação.
Tá pesado aí? Ainda bem que é o índio, né? Podia ser pior, né? Olha, gente, a Bíblia não diz pra gente, olha pra cá. A Bíblia não diz quantos metros de distância estavam entre eles e a casa. Não diz. A Bíblia não diz, olha, tiveram que foram na casa do lado. Não, não. A Bíblia não diz. O que mostra pra gente é que esses homens exerceram uma devoção ao seu mestre, uma devoção ao Senhor, dedicando o quê? O seu tempo. Dedicando suas forças. Olha como é que eles já estão cansados aqui, ó. Olha só. Dedicando, gente, talvez recursos. Quem é que foi que disse que ele tinha uma maca lá? Será que eles não levaram uma maca? Compraram uma maca no caminho? Porque se lembraram que o cara não tinha dinheiro para nada? Era um paralítico, um mendigo. Então eles foram lá, convenceram o homem a levar esse homem até Jesus, porque eles sabiam do que Jesus era capaz de Curar. curar. Então vamos lá, eles tentaram, vamos lá. Cadê Jesus? Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram, gente, o que tinha na porta? O quê? Não, a multidão. Cadê a multidão? Cadê a multidão? Por aqui não dá. E pela janela, pela janela, pela janela. Pela janela, pela janela, pela janela. E agora? Tentamos, né? Aí tem outro papo entre eles, sim ou não? Claro que tem. Um outro papo entre eles. E agora? Tentamos, né? Tentamos. Enquanto isso tem gente só o quê? Sabe aquela pessoa da selva assim, não, vamos lá, mas na hora de... Cadê? Não veio. Não veio para evangelização, né? Não veio, gente. Então eles chegaram e falaram assim, gente, ó, pô, valeu, tentamos, né? Fizemos um esforço danado aqui para salvar o índio paralítico, né? Mas não deu, não conseguimos chegar. Porque tinham pessoas que só queriam o quê do mestre? Sugar. Sabe, fui numa sucessão pastoral lá em Itaguaí. Segura aí, hein, gente. É rapidinho. Fui numa sucessão pastoral lá em Itaguaí. E uma menina da igreja chegou para falar da igreja. A igreja estava morrendo, gente. Imagina a igreja morrendo. Essa menina subiu no púlpito. Falou, não, olha, aqui na nossa igreja, uma igreja com uma estrutura enorme. Nossa igreja é uma igreja fiel à palavra. Eu passei por alguns lugares e só vi palha. Mas aqui na igreja tem alimento. Eu falei, mas só para te engordar, né? Porque você não pratica. Sedentário espiritual. Que devoção é essa que você só suga do mestre, mas você não reparte com ninguém? Com ninguém. Jesus falou que a minha comida é fazer o quê? A vontade de Deus. Cumprir o propósito que o Pai deu para ele fazer. Isso é devoção, é cumprir o propósito, gente. Cumprir o propósito. E eles falaram assim, ó, já que chegamos até aqui, vai parar, vai desistir? Não. Você chamou aquela pessoa para a sua célula, chamou para o encontro com Deus, ela falou que, não vou, deixa para o próximo. No próximo eu vou, viu? O próximo não existe, né, irmão? Só existe o hoje. Mas aquela pessoa que você diz, não, eu vou desistir dela. Já tentei tantas vezes, mas Deus dá sempre o quê? Uma estratégia para a gente. Deus deu uma estratégia para vocês, não deu? Qual que foi a estratégia? Eles levaram o paralítico até onde, gente? Eles miraram, eles viram onde Jesus estava. É ali que eu vou deixar ele. Olha para cá. Você sabe onde é que Jesus está? Você sabe, irmão, onde Jesus está? Olha para mim aqui, ó. Você sabe onde Jesus está? Por que você não está levando ninguém para lá? Devoção que não produz ação. É mera enganação. Uma salva de palmas para ele, gente.
Ó, foi curado. Pode deixar. Por enquanto, deixa ela aqui. Coloca o púlpito de volta aqui para mim, por favor. Ali. Isso aqui, pode deixar aqui do ladinho aqui, ó. Isso, assim. Isso. Pode passar os slides, pode passar. Pode avançar. Deixa para o final isso aí. Pode avançar bastante aí, gente. Bom, pessoal, olha para cá. Quero compartilhar com você alguns pontos importantes. Pode avançar. Isso, mais um. Isso, olha lá o índio lá, ó. Vamos falar todo mundo juntos aí? Devoção sem ação é mera enganação. De novo. Devoção sem ação é mera enganação. Isso aí, gente. Devoção sem ação é mera enganação. Uma vida de devoção, pode passar, ela precisa o quê? O que ela precisa fazer, gente? Anunciar Jesus. Ela precisa anunciar Jesus. Uma vida de devoção, alguém que se dedica ao Senhor, não é aquele que fica lá simplesmente recebendo, bebendo, comendo, não. É aquele que leva, vai para fora, vai exercer o que Jesus fazia, vai fazer a vontade do Pai. Irmãos, nós precisamos ter essa atitude de devoção e de levar as pessoas a Jesus. Você sabia, olha para cá, que só 5% das pessoas que se dizem cristãs, 5%, já levaram uma pessoa para Jesus? Quantos por cento, gente? Imagina se tiver 100 pessoas, apenas 5 que se dizem cristãos, devotos, já levaram alguém para Jesus. Não vou perguntar se você já levou alguém para Jesus. Irmãos, olha, 90% dos brasileiros acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas somente 40% acreditam que Ele é Deus, e menos de 40% acreditam que Ele viveu sem pecado. 30% do planeta adora Ele, mesmo depois de 2000 anos, mas existem muitos falsos Jesuses, muitos falsos. Se você colocar no Google aí, Jesus, eu já fiz o teste, tem que fazer de novo para atualizar, mas a última vez que eu fiz, sabe quantos resultados deu? Chuta. Coloca Jesus e search. Busca. Quantos Jesus apareceram? 2 bilhões de Jesuses. 2 bilhões de resultados. E eu pergunto para você, qual desses resultados é o Jesus verdadeiro? Você conhece Jesus verdadeiro, irmão? Amém? Quem é que conhece Jesus verdadeiro? Levanta sua mão. Olha só. Mas tem gente procurando no Google. Jesus é o nome mais buscado no Google. Irmão, nós precisamos levar, porque o Jesus do islamismo é um grande profeta só. O Jesus do testemunho de Jeová não é Deus. Do espiritismo é uma pessoa iluminada. Dos mormons é irmão de Lúcifer. Você tem noção? Você tem noção do que é isso, irmão? A devoção, ela leva não apenas a gente para a presença de Deus, mas ela nos faz levar outras pessoas até a presença de Deus. Amém, querido? Jesus está na tua casa? Está na tua casa, irmão? Amém? Quem que você tem levado para lá? Topa abrir uma célula na tua casa? Lá onde tem a presença de Deus? Jesus está na tua escola? Quem é que estuda? Levanta a mão aí. Está estudando ainda? Estudando? Faculdade? Serve? Jesus está na tua faculdade? Na tua escola? Está ou não está? Tá, porque você está lá. Por que vocês, na escola, não demonstram essa devoção, essa dedicação a Jesus, abrindo uma célula na escola? Eu estou desafiando a minha juventude a fazer isso. Já falei para o pastor Ed, eu quero saber que todos os adolescentes, todo mundo está estudando para a gente abrir célula nessas escolas aqui de Chaperó. Irmão, se tem um lugar que precisa de pessoas que devotas ao Senhor, dedicadas ao Senhor, que mostrem a sua devoção ao Senhor, é nas escolas, gente.
Ô lugarzinho brabo de estar hoje. São as escolas, gente. E se a gente não marcar presença, irmão, o outro vai marcar presença. Se a gente não exercer nossa devoção ao Senhor, se aquilo que a gente recebe do Senhor no nosso íntimo, no nosso tempo a sós com Deus, na nossa igreja, na nossa célula, nossa escola de líderes, se isso não for para fora, for para o mundão aí, irmão, não vai servir de nada. Nós precisamos levar a presença de Jesus para as pessoas. A sua célula tem a presença de Deus, irmão? Sim ou não? Então, por que você não está levando visitante? Se lá Jesus está. Eles miraram, gente. Eles miraram. Jesus está ali, ó. É ali que eu vou tirar o pedaço do telhado. É ali que eu vou descer. Porque eles sabiam onde Jesus estava, gente. A gente precisa demonstrar para as pessoas que Jesus está na nossa célula, gente. A gente precisa demonstrar para as pessoas que Ele está na nossa casa. Exercendo a nossa devoção na nossa casa. Levando a presença de Jesus para dentro da nossa casa. Irmão, lá em casa tem umas regras lá em casa. Mateuzinho está com 7 anos, a Laurinha está com 5. A gente já há alguns anos faz isso. Olha, não pode ver televisão, a não ser que você tenha lido o quê? A Bíblia. A não ser que você tenha lido a Bíblia. No começo, a Laurinha é mais pimentinha, né? De 5 anos. Papai, vamos ler a Bíblia. Para que você quer? Para ver televisão. É a pimentinha da casa. O Mateus já é o mais, né? Tá até pregando já, né? Mas no começo era assim. A gente não... vou desistir porque ela está com o objetivo errado. Não, ela é uma criança. Ela está sendo o quê? Ensinada. Hoje ela fala, pai, vamos ler a Bíblia comigo? Mas para que você quer ler a Bíblia? Para aprender a palavra de Deus. Para ouvir Jesus. E é natural a gente acordar quando eu estou de folga. Acordo 7 horas da manhã, 6 horas, eles estão na sala, o Mateus lendo a Bíblia para ela. E esses dias foi engraçado que eles estavam lendo sobre o maná, né? Aí eu cheguei assim, olhei assim, o que vocês estão fazendo? Estão lendo a Bíblia. Papai, o Mateus está falando sobre o maná. O que é o maná? É o pão que desceu do céu. Ih, papai, deu até fome. A gente precisa, irmãos, construir o nosso altar dentro da nossa casa, amém, queridos? Um altar de devoção ao Senhor, mas que vai preparar os nossos filhos para ganhar vidas para o Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Pode passar, por favor. Uma vida de devoção anuncia Jesus e também o quê? Conduz pessoas para Jesus. Glória a Deus. Lá em Chaperó tem um trem. Já ouviram o barulho do trem em Chaperó lá, gente? Tá no culto lá, tá... Na minha célula tem um maquinista, esse que faz barulho lá em Chaperó, né? Mas esses homens, já diz aqui o texto, que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Irmãos, o amor por vidas é sempre demonstrado através de atitude de amor. Atitude de amor diante de tantas pessoas que se dizem contagiadas, apenas alguns homens levaram um paralítico. Apenas alguns homens. Irmãos, nós somos instrumentos de Deus. Nós somos os instrumentos de Deus para conduzir pessoas para Jesus. A gente já sabe que Jesus é a resposta. A gente já sabe, né, o que Jesus é capaz de fazer. Nós não podemos adiar isso. É algo urgente. É algo urgente. A Bíblia mostra para nós. Nós precisamos exercer isso. A Bíblia diz para a gente, lá em João, no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No original, irmão, tanto no hebraico quanto no grego, mostra para a gente que Jesus Cristo, ele é a resposta. Esse logos, essa palavra, não é apenas a ação de Deus, mas a resposta para todo questionamento humano. Jesus é a resposta. Ele é a resposta. Ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Eu conheço tudo, desde o início, de A a Z, do início ao fim. Eu tenho a resposta para todo questionamento. E nós sabemos disso, precisamos conduzir pessoas, uma vida de devoção ao Senhor. Precisa conduzir pessoas a Jesus. E uma vida de devoção ao Senhor pode passar, precisa demonstrar a sua fé ao mundo. Precisa demonstrar a sua fé. No verso 4 diz assim, olha, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão,
removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Irmãos, o que levou esses 4 homens a fazer uma loucura dessa? Você consegue imaginar? Cadê o índio? Ele consegue. Você quer subir numa maca e quer que aconteça para você imaginar o que ele imaginou? O que ele passou? O filme que passou na cabeça dele? Você consegue imaginar, irmão? Por isso Jesus falou assim, olha, vendo a fé que eles tinham. Eles quem? Os que levaram e o que foi levado. Jesus, ele vê a nossa fé. Esses homens certamente sabiam que valeria o risco, que Jesus não ia decepcionar. Sabe, irmão, às vezes a gente deixa de levar pessoas para Jesus, de ministrar cura sobre pessoas, de pregar a palavra, a gente acha assim, não, isso daí não dá não. Vai que eu prego, ele não se converte. Vai que eu ministro cura, ele não é o quê? Curado. Eles não tinham dúvida do que Jesus era capaz de fazer. Irmãos, a nossa função é exercer a fé. Quem cura é quem? É Jesus, irmão. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé ao se relacionar com pessoas para a salvação delas. Exerça a sua fé, assim, ao ministrar cura sobre alguém. Exerça a sua fé, sim, ao expulsar o demônio que está naquela pessoa, irmão. É no nome de Jesus que a gente faz isso, gente. Exerça a sua fé. Esses homens exerceram, Jesus olhou o tamanho da fé deles. Se Jesus olhar para você hoje, qual que é o tamanho da sua fé? Qual que é o tamanho da nossa fé diante daquilo que a gente já sabe que ele é capaz de fazer? Esses homens certamente sabiam que ele era capaz de fazer, certamente sabiam que Jesus não deixaria aquele homem sem o seu milagre. Pergunto para você, o que você certamente sabe sobre Jesus? Isso tem levado a perseverar por vidas? Grava bem uma coisa, irmãos. Nós só levamos pessoas a Jesus se acreditarmos naquilo que Jesus pode fazer. Você entende porque tem pessoas que não levam outras para Jesus? Elas não acreditam no que Jesus pode fazer. Ou então, não, nessa aqui ele pode. Nessa aqui ele não pode. Isso aqui é braba. Irmão, não limite o poder de Deus. Não limite o agir de Deus. Jesus nunca vai te impedir, irmão, de ser um instrumento nas mãos dele, se você desejar. Querido, esses homens tiveram uma visão, foram determinados, levaram um peso. Irmão, carregaram um peso, irmão. Não sei quantos metros, não sei se foi 1 quilômetro, não sei qual foi a distância, mas eles carregaram um peso. Você está disposto a carregar o peso para levar alguém para Jesus? Cadê o pessoal que carregou o peso? Levanta a mão aí. Olha lá a mão deles como é que já está. Eles estão assim, ó. Você está disposto a carregar esse peso? Até quantos metros você é capaz de levar? Até qual distância você é capaz de levar? Eles levaram um peso, com a cama e tudo, sem constrangimento, gente, sem se preocupar com o que iam falar deles. Foram criativos diante dos impedimentos, destelharam a casa. Jesus nos dá estratégia para salvar os perdidos, irmão. A gente começou na nossa igreja agora a série Alcance. Vamos emendar nas casas de paz. A gente está movimentando o pessoal, porque devoção que não gera ação é mero o quê? É mera enganação. Estou fingindo que sou igreja. Se a gente não exerce a nossa devoção com ação, de ir até as pessoas, de cumprir o que Deus espera dessa devoção, qual é o resultado de uma vida de devoção? É fazer a vontade daquele que te enviou. É fazer a vontade de Deus. É cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Essa é a consequência de uma vida de devoção, irmão. Essa é a consequência. Eles tiveram essa visão. Deus deu essa visão para eles. Vendo a fé que eles tinham, eles foram lá. A devoção ao Senhor faz você, pode passar, ir atrás dos paralíticos. A devoção faz você sair do seu lugar. A devoção faz você, irmão, eu não estou aqui para ficar sentado numa cadeira. Eu não fui chamado para ser igreja para ficar sentado. Eu fui chamado
para cumprir o propósito do Senhor. Eu sou chamado para fora, irmão. Estavam sentados ali, diz o texto, alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Quem é esse homem? Só Deus pode perdoar pecados. Eles estão certos. A crença judaica ali, dos judaizantes, exatamente, só Deus pode perdoar pecados. Só que eles não reconheceram Jesus como Deus. Não reconheceram quem era Jesus. Porque não tinham relacionamento com Jesus. Sabe, irmãos, lá em Mateus 23, Jesus diz para a gente o seguinte, coloca para a gente, dá para botar aí? Mateus 23. Jesus diz assim, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Sabe o que é hipócrita, irmão? Quem sabe o que é hipócrita aí? Hã? Tá certo. Vou resumir numa palavra. Hipócrita, no grego, quer dizer ator. Ator. Alguém que encena algo que ela não é, que não vive. Hipócrita. Você está encenando algo, você é um ator. Jesus está chamando para eles de atores. Olha, vocês estão encenando algo que vocês não estão vivendo. Mateus 23, ele diz aqui, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas. Essas qual? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Aquelas o quê? O dízimo. Então, irmão, as coisas precisam caminhar juntas. A gente precisa exercer a nossa devoção em todos os níveis. Em todos os níveis. Irmão, falei isso para a igreja domingo passado. Estava vendo umas anotações minhas. Irmão, se Deus não tiver tudo da gente, Ele não é Senhor de nada. Ele não é, ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada, porque com Deus não tem negociação. Ou é tudo, ou nada. Então esses homens demonstraram aqui que conheciam a lei, conheciam profundamente, mas não viviam, não exerciam a sua devoção. Talvez o maior impedimento, irmãos, olha só o que eu vou te falar. Presta bem atenção aqui, já estou terminando, querido. Talvez o maior impedimento para viver uma vida de devoção ao Senhor não seja o desconhecimento de quem é Jesus ou o que Ele é capaz de fazer, mas sim se esquecer de que um dia eu também fui um paralítico. Maior impedimento das pessoas, equipe de louvor, se puder subir, o maior impedimento das pessoas exercerem uma vida de devoção não é, eu não conheço Jesus, é conhecendo Jesus, se esquecerem de que um dia também foram paralíticos, também precisaram ser carregados. E eu pergunto para você, pode passar o próximo para a gente, por favor. Quem que é? Quem que é o seu paralítico? Fica de pé em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, alimentos, de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A nossa fé, ela é demonstrada pelas obras. O apóstolo Pedro diz para a gente, continua com seus olhos fechados, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10 em diante, diz assim: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um terrível estrondo. Você está visualizando isso, irmão? Até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos
Presta atenção, querido. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus, os elementos se derreterão em chamas. A sua vida precisa ser caracterizada por São Eduardo falou, que vai tornar você mais parecido com Jesus, e por devoção, que vai levar você a apressar a vinda do Senhor. Como é que a gente apressa a vinda do Senhor, irmão? Ganhando mais. Topa apressar a vinda dele? Vamos lá junto, irmão? Devoção requer ação. Por último, a Bíblia diz pra gente em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz assim o Senhor: não percam tempo, irmão, não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, aquele que você faz na academia, aquelas dias lá, irmão, está devotando lá. Mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Amém, querido? Quero orar com você. Feche os seus olhos. Você quer exercer sua vida de devoção ao Senhor? Você quer partir para a ação na sua vida de devoção ao Senhor e cumprir o propósito do Senhor? Você quer fazer isso? Fala com o Senhor agora. Faz a sua oração. Senhor, eu entendi que devoção que não tem ação é mera ilusão, é mera enganação. Eu não quero ser esse tipo de cristão. Eu quero ser um cristão devoto ao Senhor, que se dedica ao Senhor cumprindo o seu propósito. Eu quero te dar uma visão do céu nessa noite. Você quer receber? Pensa agora aí. Quem que é o seu paralítico? Quem que é o seu paralítico? Quem é aquela pessoa que Deus está mostrando para você agora aí, ó? Agora. Mostrando para que se você não for até essa pessoa não vai ter um encontro com Jesus. Quem é essa pessoa? Fala com o Senhor agora aí. Fala: Senhor, pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, eu vou levar a maca até lá e vou levar essa pessoa. Deus, sua mão assim, Deus mostrou para você alguém, irmão? Amém, glória a Deus. Quem mais o Senhor está mostrando pessoas aí? Aquele seu filho, aquela pessoa dentro da sua casa, aquele seu parente. Quem é que precisa de Jesus? Você tem parentes que precisam de Jesus? Você tem amigos que precisam de Jesus? O Senhor falou com você? Vem aqui na frente então, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus, irmão. Sai do seu lugar. Deus mostrou para você pessoas que o Senhor quer usar você para salvar. Vamos, Jesus, longe do Senhor, longe do propósito que Ele tem para a tua vida, mas você foi conduzido por alguém para estar aqui nessa noite, para que você tenha um encontro com o Mestre, um encontro com Jesus, para receber o perdão dos seus pecados, para receber a cura para a sua alma. Há alguém aqui nessa noite que deseja receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, deseja receber o perdão dos seus pecados, a cura para a sua alma. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? Amém. Mas alguém quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Quer Salvador? Vamos orar ao Senhor por essas vidas preciosas que estão aqui. Olha quantas pessoas estão aqui que vão sair daqui com a sua maca. Sabe, irmão, Jesus falou para aquele homem: olha, pegue a sua maca e ande. Vai exercer agora uma vida de devoção, cumprindo a minha ordem, cumprindo a minha vontade. Obedecer ao Senhor é exercer a devoção a Ele. Amém? Nessa noite, Deus, como somos privilegiados ao estar aos teus pés, ao receber do Senhor a tua palavra, o teu ensino, adorando ao Senhor, nas células, na nossa casa, Senhor, aqui no templo, ó Pai. Como é bom, Deus. Mas tudo isso, ó Pai, o Senhor nos dá com um propósito. Essa devoção aos teus pés precisa redundar em serviço, precisa redundar em fazer a tua vontade,
precisa redundar em cumprir o seu propósito. E a tua palavra diz que o Senhor espera que a gente viva uma vida de santidade e devoção. Como o pastor Eduardo falou sobre santidade, que prepara a gente para estar aos teus pés, para cumprir o teu propósito. A devoção, Senhor, é o serviço ao Senhor. A devoção é a nossa dedicação obedecendo ao Senhor. Que tudo aquilo que recebemos aqui nessa conferência, que temos recebido do Senhor, Deus, não fique só para a gente. Porque, Senhor, devoção que não gera ação é mera enganação. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para que a nossa devoção gere ação, e com isso, salvação, aleluia, adoração, comunhão, glória a Deus, edificação, aleluia, aplauda Ele, querido. Louvado seja o Senhor. E que cada pessoa que está aqui seja esse instrumento para levar o seu paralítico até a presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Abraça quem está do teu lado, diga para ela: vamos exercer nossa devoção para redundar em salvação. Glória a Deus, Deus te abençoe. Eu preciso dar uma ou duas palavrinhas para você. Pode sentar.